Recentemente, Tucker Carlson foi citado dizendo que há uma batalha espiritual em curso. E acredito que todo cristão, tanto na América quanto ao redor do mundo, consegue perceber que essa luta espiritual está acontecendo agora. Basta olhar ao redor. A divisão, a falta de lei e o desmoronamento da sociedade são visíveis para qualquer um que conheça a palavra de Deus. Alguns acreditam que a força motriz por trás dessa divisão que enfraquece a América é a mentira, enquanto outros apontam para a decadência moral do Ocidente, o que estaria atraindo o julgamento de Deus. Porém, quero focar um momento no que a Bíblia diz sobre essa divisão. Jesus começou seu famoso discurso sobre os últimos dias dizendo: "Cuidado para que ninguém os engane." O engano foi mencionado primeiro como o precursor do colapso social nos últimos dias. Em seguida, ele disse: "Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." A palavra nação, no grego, é etnos, que se refere a um grupo de pessoas, uma tribo ou grupo étnico. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Isso significa que Jesus estava nos alertando que grupos étnicos se levantarão uns contra os outros. E não é isso que estamos vendo hoje? Fortes divisões entre as pessoas, onde a crença política de um vizinho se choca com a do outro, gerando ressentimento ou até divisões dentro da própria igreja, com denominações cristãs em conflito entre si. Os tempos em que vivemos são diferentes. A Bíblia nos diz que nos últimos dias tempos difíceis virão, e o termo perigosos significa cheio de risco e perigo. Eu diria que esses tempos já chegaram. Quando observamos os assuntos globais, tensões entre países, instabilidade política e muito mais, devemos nos lembrar que, independentemente do que acontecer, Deus está no controle. Muitas pessoas acreditam que há um grupo secreto, uma sociedade oculta, que manipula as economias e toma decisões para seu próprio benefício. Quer isso seja uma teoria da conspiração ou não, há quem acredite que há forças sombrias governando o mundo. Pense naqueles que acreditam na existência dos Illuminati. Para essas pessoas, gestos de mão, símbolos e cumprimentos são vistos como sinais dessas conspirações. Mas e se eu te dissesse que, além de qualquer governo ou pessoa influente, existe uma força espiritual muito mais sinistra e maligna que controla o mundo? Nos próximos momentos, vou te mostrar, com base bíblica, que essa força vai além de qualquer teoria da conspiração. A verdade é que o poder que governa o mundo é muito mais perverso do que imaginamos. Enquanto você ouve isso, lembre-se de algo importante para não temer. John Piper disse que, embora Satanás tenha um certo nível de poder no ar, ele não é Deus. Cristo é infinitamente superior a ele e tem autoridade sobre tudo. E em Efésios 2:2, a Bíblia diz que antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos destacar essa frase, príncipe das potestades do ar. O que isso significa? Algumas traduções, como a NVI, usam a expressão o governante do reino do ar, e a NLT se refere a ele como o comandante dos poderes no mundo invisível. Buscando entender melhor, encontrei a explicação de John MacArthur sobre Efésios 2:2, onde ele afirma que mundo aqui não se refere à criação física,
mas aos sistemas de valores e formas de agir que seguem a liderança de Satanás, o príncipe do poder do ar. Quando comparamos o mundo atual com a palavra de Deus, a diferença é clara. O espírito da época reflete uma rejeição das leis e princípios de Deus. Por exemplo, o casamento entre um homem e uma mulher, como ensinado na Bíblia, é desafiado hoje em dia. Além disso, o que a Bíblia condena, como a imoralidade sexual, é amplamente aceito na sociedade moderna. Sites com conteúdo impróprio são os mais visitados no mundo, e há uma crescente normalização da promiscuidade e perversão sexual. Por trás de tudo isso, dos sistemas e valores mundanos, não está a BlackRock ou os Illuminati, mas o próprio diabo. Recentemente, Tucker Carlson afirmou que há uma batalha espiritual em andamento, e acredito que todos os cristãos, tanto na América quanto ao redor do mundo, conseguem sentir essa realidade. Ao observarmos o estado atual do mundo, a divisão, a ilegalidade e o colapso da sociedade são visíveis para qualquer um que conheça a palavra de Deus. Alguns acreditam que a enganação é o fator principal por trás dessa divisão que aflige a América, enquanto outros dizem que a decadência moral no Ocidente está trazendo o julgamento de Deus. No entanto, gostaria de nos fazer focar no que a Bíblia diz sobre a divisão. Quando Jesus começou seu famoso sermão no Monte das Oliveiras sobre os últimos dias, ele alertou: "Cuidado para que ninguém vos engane." A enganação foi mencionada primeiro como um prenúncio do colapso social nos últimos dias. Em seguida, ele disse: "Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Aqui, a palavra nação no grego é ethnos, que significa um grupo de pessoas, uma tribo ou um grupo étnico. Isso significa que Jesus estava nos dizendo que grupos étnicos se levantariam contra grupos étnicos, algo que estamos vendo claramente nos dias de hoje. Existe uma forte divisão entre as pessoas, sejam elas vizinhas que têm crenças políticas diferentes e se ressentem uma da outra por isso, ou até entre crentes de denominações diferentes, como batistas contra reformados. Os tempos em que vivemos são diferentes, e a Bíblia nos alerta que nos últimos dias tempos perigosos virão. A palavra perigoso aqui significa cheio de riscos e perigos. Podemos dizer com segurança que esses tempos perigosos já chegaram. Enquanto observamos as tensões globais crescendo entre países, agitações políticas e tantos outros eventos, devemos lembrar que, independentemente do que acontecer, Deus continua no controle absoluto. Muitos acreditam que há um grupo secreto, uma sociedade oculta, que manipula os acontecimentos globais e governa o mundo. Teorias de conspiração ou não, é inegável que há quem pense que existe um grupo nas sombras controlando tudo. No entanto, se lhe dissesse que existe uma prova bíblica que mostra que, além dos governos e dos poderosos, há uma força ainda mais maligna no controle. A Bíblia nos ensina que Satanás exerce poder sobre este mundo, mas ele não é onipotente. John Piper lembra que, embora Satanás tenha uma certa medida de autoridade, ele está muito abaixo de Deus. Cristo é infinitamente superior a ele e tem autoridade sobre todas as coisas. Satanás é chamado de príncipe do poder do ar, em Efésios 2:2. Isso significa que ele e seus demônios dominam os sistemas do mundo e influenciam aqueles que não são salvos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 6:12, onde alerta sobre as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás domina e controla os que vivem na desobediência, sendo o próprio símbolo da morte espiritual e rebelião contra Deus. Por isso, a Bíblia nos diz que os filhos de Deus são selados com o Espírito Santo e nos adverte que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Somos chamados a viver separados dos valores deste mundo, que são regidos pelo inimigo.
John MacArthur explicou que o mundo em Efésios não se refere à criação física, mas aos sistemas de valores que seguem o design de Satanás. O espírito da época em que vivemos reflete uma rejeição direta das leis de Deus. Por exemplo, o que é correto na Bíblia, como o casamento entre um homem e uma mulher, é amplamente desafiado hoje. Da mesma forma, o que a Bíblia condena, como a imoralidade sexual, é aceito e até celebrado. Plataformas de conteúdo adulto estão entre os sites mais acessados globalmente e a promiscuidade está se tornando comum. Por trás de tudo isso, não está apenas um grupo de pessoas influentes, mas o próprio diabo. A estratégia de Satanás é desensibilizar as pessoas ao pecado. Se você é sensível ao pecado, reage rapidamente e o evita. Mas quando o pecado se torna normal, você começa a tolerá-lo e a comprometer seus valores. Um exemplo disso é como alguém que tem medo de cães. Ao passar tempo suficiente perto deles, perde o medo. Da mesma forma, Satanás coloca o pecado constantemente diante de nós, para que pareça algo comum. Ele usa a música, os filmes, as redes sociais e as conversas para nos bombardear com violência, vulgaridade e imoralidade. Quando somos expostos a isso continuamente, começamos a aceitar esses comportamentos como normais. Mas lembre-se, o diabo está atrás de sua mente. Ele quer que você valorize mais o prazer do que a Deus, que coloque seu orgulho acima da humildade e que permaneça preso ao pecado para que não veja a bondade de Deus. No entanto, não devemos temer. Embora Satanás tenha permissão para agir neste mundo por um tempo, Deus é soberano e o controla. O destino de Satanás já está selado. Apocalipse 20:10 diz que um dia ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. E naquele dia, Cristo reinará para sempre, e todos os que crerem nele estarão com ele na eternidade. Rejeite as investidas do Deus deste mundo. Não aceite o que o mundo aprova, nem abrace o que o mundo acolhe. Ao invés disso, aceite somente a palavra de Deus. Aceite apenas Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois só há um verdadeiro Rei, aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos, Jesus Cristo. No livro de Juízes 21:25, lemos: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse período da história de Israel foi marcado por práticas terríveis, como sacrifícios de crianças, adoração em altares pagãos, e as mulheres eram tratadas como objetos. Um exemplo sombrio desse tempo está relatado em Juízes 20, envolvendo uma concubina. Para quem não sabe, uma concubina era uma mulher que vivia com um homem, mas com um status inferior ao de uma esposa. O fato de que homens tinham concubinas já era um sinal de alerta. A concubina viajava com um levita, com quem mantinha um relacionamento. Em certo ponto da viagem, eles pararam em uma cidade para descansar. O levita ficou bêbado naquela noite, e os homens da cidade tomaram a concubina à força, o que acabou levando à sua morte. Embora essa história tenha muitos elementos que podem parecer difíceis de entender, ela ilustra a decadência moral e a maldade que prevalecia em Israel naquele tempo. A sociedade vivia em completa ausência de lei, apesar de as leis de Deus estarem disponíveis. Cada um fazia o que achava certo, segundo seus próprios critérios. Vivemos hoje em um tempo semelhante de desordem e imoralidade. O pecado está por toda parte, fácil de acessar. Com um clique, você pode acessar pornografia ou ligar a TV e ver pessoas tratando umas às outras com ódio em todos os canais de notícias. Procedimentos médicos de consequências graves podem ser realizados sem consideração ao impacto moral ou espiritual. O que antes era visto como errado, agora é considerado normal. Embora possamos não estar tão imersos no pecado quanto o povo da época dos juízes, a falta de lei ainda está presente.
O pecado, hoje em dia, é barato e acessível. A definição bíblica de iniquidade é quando as pessoas deliberadamente e conscientemente se rebelam contra as leis de Deus e dos homens. Me pergunto se as pessoas têm noção de que a iniquidade está no ar que respiramos. A Bíblia fala sobre a iniquidade repetidamente. A verdade é que precisamos de leis. Sem elas, o mundo seria um caos. No entanto, muitos veem as leis de Deus como opressoras, quando, na verdade, foram dadas para nos proteger. Quando Deus diz, não adulterarás, é para o nosso próprio bem. O adultério destrói relações, tanto com o cônjuge quanto com as pessoas ao redor. Quando Deus nos manda amar ao próximo, Ele está nos guiando para construir boas relações com os outros. O problema surge quando as pessoas enxergam essas regras como restritivas. Estamos vivendo em um tempo em que essas leis são ignoradas, e isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Um exemplo precoce de iniquidade pode ser visto no livro de Juízes. Agora, como o cristão pode manter seu fervor espiritual em uma sociedade tão sem lei? Mateus 24:12 nos dá uma pista. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Embora essa passagem destaque um problema, ela também aponta uma solução. Para combater a iniquidade, não podemos deixar o nosso amor por Deus esfriar. O amor mencionado nesse versículo não é um amor geral. As pessoas sem lei também amam. Amam seus cônjuges, filhos, amigos e até suas práticas erradas. O amor que Mateus 24:12 menciona é o amor por Deus. Quanto mais nutrimos esse amor, mais nos afastamos da escuridão. Imagine que você está em uma casa completamente escura, sem a luz da lua, das estrelas ou de postes de rua. Se você acender uma luz dentro da casa, a escuridão não pode invadir a luz. Pelo contrário, quanto mais luz houver, menos espaço haverá para a escuridão. O amor por Deus é essa luz que afasta o desejo por iniquidade. Então, como manter a chama do amor por Deus acesa em tempos tão ímpios? Passamos tempo com Ele e permitimos que seu amor nos transforme. Isso nos leva à pergunta: você tem passado tempo com Deus? Ouvir a palavra sendo ensinada é um ótimo começo, mas não pode parar aí. Você tem buscado a Deus em oração? Tem lido a Bíblia regularmente? Está se reunindo com outros cristãos para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida através da comunhão? Se a resposta for não, você corre o risco de deixar o seu coração esfriar. Para combater a iniquidade que tenta enraizar-se em nossos corações, devemos permitir que a luz da presença de Deus esteja sempre ativa em nossas vidas. Recentemente, ouvi um pastor dizer algo que me chamou a atenção. Estou muito preocupado com a quantidade de falsos ensinamentos e falsos profetas que têm encontrado espaço na internet. Cristãos vulneráveis estão escutando essas pessoas como se tudo o que dizem viesse diretamente da boca de Deus. Tudo deve ser analisado à luz da Bíblia, em total acordo com o que ela ensina. As profecias bíblicas já nos alertaram que, antes do arrebatamento, haveria um grande afastamento da fé, e, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Uma parte fundamental de nossa caminhada como cristãos é não apenas entender o que é a enganação, mas também desmascará-la, especialmente nesses últimos dias. Vivemos em um mundo repleto de mensagens conflitantes, muitas delas atraentes, mas falsas. E é exatamente por isso que a Bíblia é tão importante. Ela nos capacita a discernir entre o que é verdadeiro e o que é enganoso. Quero apresentar 4 ilustrações sobre como a enganação opera no mundo e por que tantas pessoas a aceitam. A primeira ilustração é o que eu chamaria de disfarce do camaleão. Pense em um camaleão que se mistura perfeitamente com o ambiente ao seu redor, escondendo sua verdadeira identidade. Isso se parece muito com alguém que aparenta ser cristão, fala como cristão e até age como um, mas cujo coração e intenções estão distantes de Jesus Cristo.
Da mesma forma, a enganação nos últimos dias se apresentará de maneiras que imitam a verdade. Jesus nos advertiu em Mateus 24:4, dizendo que falsos cristos e falsos profetas surgiriam, realizando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos. Assim como o camaleão exige uma observação cuidadosa, também precisamos estar atentos e buscar o discernimento que vem da palavra de Deus. A segunda ilustração é a miragem de ilusões brilhantes. Imagine um viajante cruzando o deserto, cansado e sedento. À distância, ele vê um oásis brilhante, prometendo alívio. No entanto, ao se aproximar, a miragem desaparece, deixando apenas decepção. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:3-4, nos alerta sobre um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas cercariam a si mesmas de mestres que dissessem o que elas querem ouvir. A sedução dos falsos ensinamentos é como essa miragem, enganando e deixando as pessoas espiritualmente sedentas. A verdadeira satisfação só pode ser encontrada nas águas vivas dos ensinamentos de Cristo. A terceira ilustração é o quebra-cabeça das meias-verdades. Pense em um quebra-cabeça incompleto, que de longe parece completo, mas ao se aproximar, você percebe as lacunas. A enganação muitas vezes envolve meias-verdades cuidadosamente entrelaçadas para criar uma narrativa convincente. Em Lucas 20:1-8, Jesus nos adverte: cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Assim como um quebra-cabeça precisa de todas as suas peças para formar uma imagem clara, nós precisamos nos basear no conselho completo da palavra de Deus para nos proteger contra a enganação. Por fim, a quarta ilustração não é tanto sobre entender a enganação, mas sobre desmascará-la. E eu chamaria isso de a estrela guia. Pense nos marinheiros que navegavam vastos oceanos guiados pela estrela do norte. Antes da tecnologia moderna, uma das maneiras mais simples de determinar a direção de um navio era observar o movimento do sol no céu. Eles literalmente olhavam para o céu para saber onde estavam indo. Da mesma forma, a palavra de Deus é nossa guia confiável e inabalável em meio aos mares tumultuosos da enganação. O Salmo 119:105 nos assegura: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como a estrela do norte permanece fixa em meio aos céus, em constante mudança, a verdade da palavra de Deus permanece firme, oferecendo clareza e direção em um mundo repleto de confusão. Os últimos dias trazem desafios únicos para nós, crentes, mas não precisamos ser derrotados pela enganação. Devemos ser como detetives habilidosos, investigando cada detalhe minuciosamente para descobrir a verdade. Assim como um detetive não descansa até encontrar as respostas, nós também devemos ser vigilantes. Podemos desmascarar as falsidades, sendo atentos e testando todo o espírito à luz da palavra de Deus, conhecendo a verdade e buscando direção por meio da oração. Conforme avançamos em nossa jornada, lembremo-nos do disfarce do camaleão, da miragem de ilusões brilhantes, do quebra-cabeça das meias-verdades e da estrela guia. Que nosso discernimento seja alimentado pela fé, enraizado na palavra de Deus e fortalecido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6:14. Estejam firmes, cingidos com o cinto da verdade ao redor da cintura. Que possamos nos revestir da verdade de Deus, protegidos contra as enganações que tentam desviar nossa fé. Minha oração é que todos nós nos tornemos crentes vigilantes, desmascarando a enganação com discernimento e a verdade que encontramos na palavra de Deus.